Incansavelmente a igreja sempre se dispõe a fazer esse percurso, andando e proclamando o Evangelho, cumprindo então com a missão da igreja aqui na terra, a nossa responsabilidade de propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo em vista que nós entendemos que é somente o Evangelho, somente o poder do Evangelho é que pode transformar a vida do mais vil e miserável pecador. Paulo, ele deixa bem claro nas suas epístolas dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, nesta manhã, nossa gratidão a Deus por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui louvando a Ele, bendizendo a Ele, sentindo esta paz, essa alegria no nosso coração e esta satisfação de termos a palavra de Deus em nossas mãos, não só nas nossas mãos, mas também na nossa mente, no nosso coração, como manual, como regra de fé que conduz nós para a direção certa, que é o céu. Eu quero deixar aqui na palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 23, versículo 23, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ou a palavra do Senhor, permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Meus amados irmãos, aproveitando esta oportunidade que Deus concede à sua igreja, estarmos aqui louvando a Ele, adorando a Ele, e também expressarmos a nossa alegria e dizer sobre esta palavra que é tão importante. É a felicidade do homem de ter encontrado um dia a revelação da palavra de Deus, ter indicado a mensagem da cruz, a palavra que indicou o caminho certo e nos mostrou a direção de nós termos o nosso pecado, os nossos pecados perdoados. Palavra de Deus aqui, o apóstolo Pedro, ele deixa aqui uma expressão muito forte na palavra, mostrando a sua permanência, a sua eficácia. Também a durabilidade desta palavra, ela é eterna, a palavra de Deus. Tudo passa nesta vida, tudo se acaba, tudo desaparece, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela é eterna. O próprio Jesus, que é a palavra, ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem e não há de passar. Então essa é a razão da nossa gratidão. Pedro tem muita base, o apóstolo Pedro, com muita clareza, ele traz então a permanência da palavra de Deus e a sua eternidade. Nós temos aqui a autenticidade da palavra de Deus. A Bíblia não é um produto do homem. Se fosse um produto do homem, já tinha desaparecido. Mas é a palavra de Deus, é a inspiração do próprio Deus. Nós observamos na história que a Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos, por cerca de 40 escritores, em diversos lugares, cada um com seus estilos de vida, diferenciadamente, mas a palavra de Deus nunca se contradiz. Sabe por quê? Porque ela é a inspiração do próprio Deus. A palavra de Deus, ela tem o seu autor como o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O seu tema central
é o próprio Jesus Cristo. E o seu intérprete é o Espírito Santo, que está aqui nesta manhã conosco, falando aos nossos corações, nos alegrando por termos o conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia é uma palavra que produz a prosperidade, porque ela é a própria vontade de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Deus, Ele orienta a Josué para que pudesse seguir os conselhos e as doutrinas escritas na lei. E diz a palavra de Deus assim: olha, Josué, se você for fiel e cumprir com todo a palavra, os requisitos que está escrito nela, será próspero o teu caminho. Sabe por que a igreja é próspera? É porque a igreja está pautada na palavra de Deus. Sabe por que a igreja ainda não desapareceu desta terra? É porque está a palavra de Deus em primeiro plano na vida da igreja. Sabe por que o inferno ainda não conseguiu extinguir a igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque há poder na palavra de Deus. E Jesus Cristo disse para o apóstolo Pedro, dizendo assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? É o poder da palavra de Deus que está sobre a igreja. É o poder da palavra de Deus que dá autoridade ao povo de Deus para prosseguir nesta caminhada. Então nós observamos, meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, dizendo lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar e também para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O que é isso? A Bíblia é a única fonte de conhecimento a respeito da salvação. Se nós estamos aqui, não é por causa dos nossos méritos. Nós não temos nenhum mérito para estarmos aqui, porque o próprio apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na sua epístola aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade está distante de Deus quando está vivendo na prática do pecado. Mas a igreja tem uma diferença: nós nos aproximamos de Deus pelo poder da palavra, porque fomos instruídos e orientados para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Você está feliz nesta manhã por estar aqui? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, o importante é entender a realidade do plano da salvação, explícita na palavra de Deus. Quando nós cremos na Bíblia, é a forma estabelecida para sermos salvos por Cristo Jesus. O próprio Jesus, em suas palavras, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e 16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas tem uma observação: aquele que não crer será condenado. A própria revelação do amor de Deus escrita em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer na palavra de Deus, e é o que a igreja fez, é o que a igreja depositou a sua credibilidade no poder do Evangelho. E hoje nós estamos proclamando, quando estava aqueles pilotões estavam gritando, dizendo: Bíblia é a palavra que liberta. Somente o poder do Evangelho é capaz de libertar o homem. O próprio Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia deixa bem claro no versículo 36, dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só os que são livres para adorar a Deus, levante a sua mão, que eu quero ver nesta manhã. Somos livres.
É por isso que nós estamos nessa praça pública nesta manhã. É por causa do poder do Evangelho. O que nos motivou a estarmos aqui é porque nós temos consideração a esta palavra. Nós amamos essa palavra. Nós vivemos essa palavra. Ela está em nós. Ela rege a nossa vida. Ela nos produz alegria. Ela nos traz prosperidade. É por isso que a igreja é abençoada por Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, qual é a importância da Bíblia para os crentes? Não só para os crentes, mas para todos aqueles que crêem nesta palavra, porque ela é a palavra viva. Deus usa a sua palavra para falar. Quando você está sem direção, quando você está perdido, quando você está cercado sem saída, a palavra de Deus é capaz de falar com você. A palavra de Deus é capaz de penetrar na sua vida. A palavra do Senhor ela é tão forte para falar com o homem, que ela vai além da imaginação dos homens mais intelectuais. A Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir os pensamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Aleluia, glória a Jesus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos a importância dela, porque ela é o alimento para a nossa alma. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava no deserto, e ali tentado por Satanás, a Bíblia diz que o Senhor responde à altura das Escrituras, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é isso? Ela é alimento para a nossa vida. O homem pode possuir tudo nesta vida. O homem pode ter carro, o homem pode ter fazenda, pode ser um bom empresário, pode ter sucesso na sua vida, pode ser famoso, mas se não tiver a palavra de Deus de prioridade na sua vida, ele é um homem faminto, é um homem carente. Mas você pode não ter nada, você pode não ter o carro último tipo, você pode não ter uma mansão, você pode não ter o dinheiro para tomar o café com pão nesta manhã, mas se você estiver a palavra de Deus na sua vida, você é um homem realizado, você é uma mulher feliz, você é uma pessoa que tem condições de andar e caminhar e proclamar que na verdade o nosso descanso não é aqui, mas algo especial espera na eternidade para aqueles que têm a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela traz conforto e paz para a nossa vida. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo de número 16, ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E ele diz mais: e a tua palavra foi para mim gozo, alegria no meu coração, porque pelo nome sois chamado, e o Senhor dos exércitos é quem diz isso. Tem gozo, quem tem gozo tem paz, quem tem gozo tem alegria, quem tem gozo não tem depressão, quem tem gozo não vive preocupado, quem tem gozo tem esperança no amanhã, quem tem gozo tem visão do futuro, de um futuro próspero. Pode vir as consequências das coisas que estão acontecendo no nosso país, a miséria, a crise que está avassalando o nosso país brasileiro, mas os crentes têm esperança e têm projeto, porque a nossa estadia é por pouco tempo aqui nessa terra, porque lá no céu já está preparado uma mansão para mim e para você, porque é a palavra que diz isso. Aleluia. É por isso que você não vê crente reclamando, crente salvo. É por isso que você não vê crente reclamando da crise. É por isso que você não vê crente triste, aborrecido, de cabeça baixa. A crise está no seu nível mais alto. A crise do país está no seu auge mais desesperador. Mas o crente está feliz. O crente está rompendo. O crente está caminhando. O crente vai vencendo no poder da palavra. Não tem nada que detém o crente que vive a palavra. Porque o demônio e o inferno tem que respeitar esta palavra, porque essa palavra é a inspiração de Deus.
Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Para nós entendermos melhor o que produz a palavra do Senhor e a importância dela, ela é que dirige os nossos passos. Se nós olharmos para o Salmo de número 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós temos lâmpadas para iluminar os nossos passos aonde vamos pisar. Temos também a luz que ilumina a distância para nós enxergarmos o que está reservado na eternidade para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Provérbio, ele diz no capítulo 6, versículo 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é a luz, e repreensão de correção são o caminho da vida. O que é isso? Ele ilumina a nossa direção, esclarece o nosso caminho. É por isso que Provérbio, ele diz bem claro, quando ele fala para o sábio, ou seja, para o inteligente, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Está vendo esse povo que está reunido aqui nessa noite? Nesta manhã está sendo iluminado pela palavra. Nós desviamos do inferno porque nós sabemos que a nossa direção não é para a direita e nem para a esquerda, nem tampouco retroceder, mas a nossa direção é para cima. É por isso que o nosso alvo é Jesus. É Jesus, é Jesus. Nós não abrimos mão de Jesus, porque a nossa direção, o nosso alvo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, pela palavra, por ela, por esta palavra de Deus, por ela esclarecer, vários homens tiveram a sorte, tiveram a oportunidade de se render e aceitar a Cristo como Salvador. A Bíblia deixa bem claro no Evangelho de Lucas, capítulo 18, quando o moço muito rico, a Bíblia traz então a sua qualidade, um jovem de qualidade, ou seja, um homem, um rapaz de bom exemplo. Ele foi procurar Jesus, porque a sua riqueza não era suficiente, os seus bens terrenos não eram o bastante para lhe garantir uma eternidade assegurada. Mas ele procurou a Jesus Cristo, e quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, o que hei de fazer? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? E ele disse para o Senhor Jesus: quais são? E o Senhor Jesus disse para ele: olha, não adulterarás, não matarás, não dirá falso testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. O moço, quem sabe, dá um passo para trás e diz: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Mas Jesus diz para ele: ainda te falta uma coisa. Vai e venda tudo quanto você possui, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Sabe que Jesus estava passando aqui? Jesus não estava reprovando que o homem não pode possuir os bens aqui desta vida, mas Jesus estava dando a lição que para seguir ele tem que renunciar. Precisa o passo principal na vida do homem: renunciar a este mundo, renunciar a fortuna, renunciar ao sucesso, renunciar a fama, renunciar o nome e receber a Jesus Cristo, entregando a sua vida, porque ele pode salvar e levar o homem para o céu. Quem sabe tem alguém já pagando uma parte no céu. Quem sabe tem gente comprando um pedaço de terra no céu, garantindo a sua vida eterna. Eu quero dizer, esclarecer para você nesta manhã, com base na Bíblia, que o céu não é ganhado e conquistado a dinheiro, mas o céu já foi conquistado com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. A própria palavra de Deus nos esclarece isso, dizendo, quando o apóstolo Pedro ele fala dizendo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue
sangue de Cristo Jesus é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. É aquele sangue que foi derramado lá na cruz, que tem o poder de transformar e limpar o mais manchado e sujo pecador e tornar uma limpa pessoa na presença da justiça de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo João, ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo não é o sangue da galinha preta, não é o sangue do bode, mas é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para livrar e libertar e limpar o pecador de todos os seus pecados. Você está feliz nessa manhã por estar aqui? Você está alegre por estar aqui nessa praça pública? Jesus está presente aqui nesta reunião através da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos sentindo a sua presença aqui no nosso meio. Portanto, meus amados irmãos, estamos cercados de muitos anjos aqui nesta manhã. Estamos aqui com a presença do maior homem da história, o comandante, o general, aquele que manda em cima, aquele que manda embaixo, é aquele que dá as ordens e não recebe as ordens. É Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que apareceu a João lá na ilha de Pátimo e diz: olha, é-me dado todo o poder. Ele falou para os discípulos. Depois ele aparece a João na ilha de Pátimo e diz: olha, eu fui morto e agora vivo para sempre, e tenho a chave da morte, do inferno. É esse Cristo que está aqui nesta manhã. Mas por que nós entendemos isso? É por causa da clareza da palavra de Deus. Eu encerro nesta manhã as minhas palavras baseado na palavra do Senhor Jesus, dizendo: só existe um caminho para você, meu amigo. Se nós estamos aqui porque fomos motivados pelo Espírito Santo, somos motivados por Deus para estar aqui propagando o Evangelho, porque foi Ele que deu essa ordem. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai a palavra, pregai o Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, eu torno a repetir, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter sucesso na sua família, se você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, aceite o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Medite nele, lê ele, porque ele vai te conduzir para a vida eterna. Ele vai te mostrar o caminho, porque ele vai dizer, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Crê no Evangelho, crê na palavra de Deus. A Bíblia diz tão apropriadamente, quando o apóstolo Paulo e Silas estava preso, resumindo aqui nesta manhã, o homem, quando Deus o libertou, todos aqueles prisioneiros, através da pessoa do apóstolo Paulo e Silas, que orava e louvavam a Deus, então aquele guarda, ele foi para se matar, e Paulo diz, não faça nenhum mal para você, porque todos nós estamos aqui. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele guarda, perguntou para o apóstolo Paulo, dizendo, o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa e a tua família. Aleluia, glória a Deus. Não rejeite o Evangelho. Hoje é uma oportunidade para você, porque amanhã pode ser tarde demais. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nas suas palavras, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É dia, é hora, é a oportunidade de você aceitar a Cristo como Salvador. Meu muito obrigado.